Olá, sejam bem-vindos no canal do Dr. Faustinho. Hoje falaremos sobre refluxos gastroesofágicos em bebês. Os refluxos em criança, especialmente em bebês, é um tema muito que é muito prevalente nas consultas médicas, consultas em pediatria. Muitas crianças têm refluxo nos primeiros meses de vida e é muito importante saber se esse refluxo é um refluxo que é um refluxo fisiológico, um refluxo da evolução da criança, da maturidade do trato gastrointestinal, que a gente chama de uma fase, ou ele é um refluxo que tem alguma particularidade que faz vir esse refluxo, ou seja, um refluxo que a gente chama patológico, que é a chamada doença do refluxo gastroesofágico. Então é muito importante fazer essa diferenciação, pois baseado nisso se decide se a criança vai receber uma terapia farmacológica ou não, tá? Aqui em cima eu vou botar alguns sintomas, aqui do ladinho, deste lado aqui, tá? Mostrando quais são os sintomas assim que a criança demonstra para os pais e para o médico assistente se ela vai ou não vir a precisar de uma terapia farmacológica, tá? Bom, claro que além de fazer uma consulta assim detalhada, com uma entrevista bem feita com os pais, uma boa anamnese, uma boa conversa, também é muito importante em determinadas situações recorrer a exames, né? A gente pode fazer exames de fezes para ver se esse refluxo pode ou não estar associado com uma pressão intraabdominal aumentada, ou seja, crianças com dificuldade evacuatória, crianças que têm um estufamento abdominal devido a supercrescimento bacteriano, uma intolerância à lactose por imaturidade intestinal. Então, tudo isso pode fazer com que a barriga estufe e aí isso ocasionando um refluxo por aumento da pressão intraabdominal. E isso, para se fazer isso, né, para se fazer essa diferenciação, para ver se precisa de remédio ou não, é importante daí fazer alguns exames, dentre os quais, como eu citei, exame de cocô, né? A gente também pode elucidar algumas vezes o quadro, auxiliar no diagnóstico do quadro e na precisão da terapia a ser recomendada através de uma ecografia. Nessa ecografia se faz com ecografia de pesquisa de fluxo gastroesofágico, embora muitas vezes só o fato de apertar com o transdutor já faz vir o refluxo, né? Mas é importante saber o volume, a quantidade, mais ou menos analisar a abertura e o fechamento do esfíncter, né? Que é a parte superior que o estômago ele tem. Aqui em cima vai ter um desenho que eu vou explicar para vocês. O estômago ele tem duas válvulas, uma de entrada e uma de saída, digamos assim, tá? E ele funciona quando a criança ingere o líquido, né, o leite. O esfíncter superior ele abre para receber o leite e fecha embaixo. E depois faz o caminho contrário, abre embaixo para o leite escoar e fecha o superior. Muitas vezes esse superior ele é meio flácido, a gente chama de incompetente. E aí ele faz com que tenha esse refluxo com maior facilidade. Claro que tendo um estufamento abdominal por outra causa, faz com que esse refluxo se perpetue. Por isso que se faz importante muitas vezes uma ecografia para analisar a competência do esfíncter superior, tá? Além disso, a ecografia muitas vezes também é útil para se excluir causas mais sérias, como bandas diafragmáticas, bandas que comprimem, bandas são uma espécie de umas malformações que comprimem o estômago, fazendo uma compressão extrínseca, fazendo com que aumente o refluxo, e principalmente, além de hérnias hiatais, né, que normalmente tem um histórico familiar associado, mas principalmente uma estenose hipertrófica de piloro, que é a válvula inferior, a válvula de saída para o duodeno. Essa pode estar hipertrófica, ela pode estar fechada, ela pode estar muito dura, muito
fechada, o que prejudica a saída, o escoamento do leite. Esses sim são os casos mais complicados, esses muitas vezes requerem a cirurgia, embora não sejam tão comuns, tá? Esses são aqueles que a criança certamente não ganhará peso, são aquelas que quando a criança toma o leite já vomita, são sintomas que aumentam a chance de aspiração pulmonar, que sobe uma quantidade, um volume maior de leite, então há o risco de aspiração, de cair leite para os pulmões, o que é um problema bem mais sério, né? Essas crianças, normalmente elas dão sinais como saída de leite pelas narinas, né? Então, esse fato, sim, a gente tem que cuidar com mais cautela. Outra forma de também avaliar se há a necessidade ou não de tratamento farmacológico é muitas vezes lançar mão também de exames como raio-x abdominal, para ver a quantidade de gases, fezes, etc. RED, que é o raio-x contrastado, se toma um contraste, se analisa toda a morfologia, toda a anatomia do trato gastrointestinal, né? Em especial as passagens que eu comentei do esôfago para o estômago e do estômago para o duodeno, né? Esse exame chama-se RED, raio-x de esôfago, estômago, duodeno contrastado. Também, em determinadas situações, né, conversando e analisando a criança, às vezes esse exame se faz importante. Algumas outras vezes em caso mais complicado, que não está se resolvendo com as terapias, seja as tradicionais ou as farmacológicas, a gente tem que lançar mão também de outros exames, em especial endoscopia, né, para ver esofagites, isso claro em crianças mais velhinhas, né, e também talvez se analisar se esse refluxo, essa azia pode estar relacionada com uma presença de uma bactéria que está cada vez mais comum em crianças. Em meu consultório médico eu já peguei criança com 1 ano e 3 meses apresentando uma bactéria de estômago chamada Helicobacter pylori, né? Então algumas vezes é raro, não é comum, mas pode acontecer da gente necessitar do uso desse exame complementar que é a endoscopia para analisar em loco lá dentro com uma câmera o grau de comprometimento que esse refluxo está ocasionando ou não e possivelmente a causa, tá? Mas volto a salientar, isso não é uma coisa tão comum de ser feita, embora sempre o médico tem que estar atento quanto a isso. Em relação a refluxo e sintomas respiratórios e otorrinológicos, tá? Existe um exame preciso para isso, chamado pH-metria, né? Que também não é tão comum assim de ser feito, tá? Mas muitas vezes a gente recorre ao uso desse exame, que é uma sondinha que se bota pelo nariz e se analisa se as tosse, rouquidão, otite, sinusites de repetição que a criança porventura venha a ter, tá ou não de fato associado com refluxo. Tá? Ele mede o refluxo, mede a acidez, mede o horário, os pais anotam ali o momento que a criança teve determinado sintoma e aí se faz a correlação com a presença ou não do refluxo e a intensidade ácida que ele teve, se tem associação de fato ou não com o sintoma respiratório, tá? Bom, esse apanhado que eu fiz foi em relação aos exames que podem ser feitos, tá? Caso a criança não melhore, seja com as medidas tradicionais, né, que eu contei para vocês, evitar um pouquinho a criança deitar logo depois que mama, bater nas costinhas assim de forma leve, evitar com que brinque com a criança depois dela mamar, travesseiro anti-refluxo, essas situações todas que tem que ser sempre cuidado em criança, e é o famoso vomitador faceiro. Esse não precisa de tratamento farmacológico, raramente precisa. Agora, para aquelas crianças que têm os sintomas de choro, excessivo engasgo, otites de repetição, rouquidão, dor, estufamento excessivo, enfim, aquela criança que carece de um tratamento farmacológico, e para isso a gente pode se basear nos exames que eu citei anteriormente, para complementar o diagnóstico e acertar, ser mais assertivo, né, no tratamento, para essas crianças que precisam de tratamento farmacológico, aí sim a gente lança a mão de alguns remédios, tá? Dentre os quais a gente pode usar linhas das bromopridas, as linhas das domperidonas. Se a criança tiver algum grau de acidez, a gente pode
usar inibidores de bomba, né, que são os de prótons, né, que são os omeprazóis de criança, né, tem os omeprazóis, os esomeprazóis dispersíveis também que a gente pode usar. Enfim, existe uma série de fármacos que a gente pode usar em associação ou não, né, dependendo de cada caso. À medida que a criança vai ficando mais avançando na idade, nos meses, a tendência é ter menos refluxo ainda. Por quê? Porque o alimento vai se tornando mais pastoso, vai se tornando menos líquido e a tendência é ter menos refluxo consequentemente, tá? Para isso existe também alguns leites, que são os leites espessados, e esses leites que tem na indústria farmacêutica, eles ajudam muito no fato de evitar o refluxo, porque eles em contato com o estômago, a acidez estomacal, eles produzem uma espécie de uma geleia, um gel, que evita com que o leite suba. Mas para cada caso tem que ser estudado de forma individual. Tem crianças que nem precisam de tratamento farmacológico, como eu citei antes. Tem crianças que precisam, tá? E para isso é ideal fazer exames complementares para saber se precisa ou não, para não estar usando remédio à toa e nem deixar de usar quando precisa, tá? E esses remédios, esses tratamentos podem ser à base de remédios de fato ou em associação com leites espessados, tá? Então isso em relação à terapia, né? Aos tratamentos a serem preconizados. Uma observação bem importante que eu tinha me esquecido de comentar em relação aos sintomas, eu vejo muitos profissionais da área de saúde comentando que só se trata refluxo em bebê quando o bebê tem perda de peso. Isso não é bem assim, tá? Somente 10% das crianças que sofrem com refluxo gastroesofágico, elas vão ter perda de peso. Somente 10% das crianças com refluxo que carecem de tratamento, vão ter perda de peso. Então, a perda de peso não é preponderante para saber se vai tratar ou não. Ela é um agravante, mas não é decisivo para se ter que saber se vai tratar ou não. Tá? Ela pende para o tratamento farmacológico se tiver perda de peso associado, mas não é a única causa de se tratar caso a criança tenha refluxo. Tá? Como eu comentei antes, crianças que têm muita azia, Sandifer, se mastigam, problemas otorrinológicos, têm que tratar com fármacos, tá? Para não ficar uma situação mais agravante para a vida à medida que ela for crescendo. Outras questões também que vale a pena eu comentar, a critério de curiosidade, 80% das crianças que têm problemas de refluxo gastroesofágico são do grupo sanguíneo A. Não há uma explicação muito plausível para isso, mas tem essa estatística, né? E, como eu comentei com vocês, a doença do refluxo, ela tende a melhorar, seja com remédios ou não, à medida que a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo. Claro que há muitas outras coisas que eu poderia comentar sobre refluxo, mas eu não quero também deixar o vídeo muito longo, muito maçante. Então, a gente pode conversar em outros momentos, né? Para isso, eu peço para vocês que vocês curtam, compartilhem, mandem para as pessoas conhecidas de vocês, pessoas que têm bebês, para tirar algumas dúvidas, tá? A minha ideia é fazer um canalzinho de YouTube para botar uns 2 videozinhos por semana, mais ou menos, sobre diversos temas, né? Claro que tem vários temas que eu gostaria de abordar aqui na plataforma, mas a gente fica um pouco receoso sobre situações um pouquinho controversas, como vacinas, como alguns tipos de terapias alternativas e outras questões. Para isso, aí eu criei, né, uma alternativa que seria os membros, né? Então, para se tornar membro, né, tem um certo valor que está aqui embaixo, né? Já aqui na descrição aqui embaixo, e aí sim vocês podem mandar perguntas sobre o tema em questão, podem me questionar, pode perguntar algumas situações que vocês têm em específico. Também vai ter materiais diferenciados, algumas coisas diferentes só para quem seria membro, né? Então, os temas em pediatria mais controversos também, eu falarei só para os membros, né? Questão de ter uma liberdade maior de comentar, para não ter restrições da plataforma e algumas coisas assim que eu sei que anda acontecendo com alguns colegas, tá? Então, curta, compartilhe, né? Siga o canal
e Dr. Faustinho está sempre com você. Dr. Faustinho, muito além da pediatria.